Nós não podemos ir. A mãe está bem. Minha esposa está dando uma festa de aniversário e não podemos simplesmente abandonar nossos convidados. Essas foram as exatas palavras que Isaac disse ao médico quando foi informado de que eu estava morrendo. Literalmente morrendo. Meu coração havia falhado 3 vezes na ambulância, e meu filho de 42 anos escolheu os aperitivos da Mela em vez da vida de sua mãe. Estou deitada aqui, conectada a máquinas que mantêm meu coração batendo, olhando para o teto deste quarto frio de hospital. São 2 da manhã e estou completamente sozinha. O monitor cardíaco bipa erraticamente, lembrando-me de que cada batida pode ser a última. E meus filhos estão a 30 metros de distância brindando com champanhe. O cheiro de desinfetante se mistura com o gosto metálico na minha boca desde que acordei da cirurgia de emergência. Minhas mãos tremem toda vez que tento movê-las. E não é apenas a medicação. É a raiva correndo em minhas veias como puro veneno. Senhora Stone, por favor, tente descansar, sussurra Fiona, a enfermeira do turno da noite. Ela é uma jovem mulher, talvez da idade das minhas noras, mas seus olhos guardam uma compaixão que não vejo na minha própria família há anos. O médico disse: a coisa mais importante agora é a senhora ficar calma. Calma? Como posso ficar calma quando acabo de descobrir que, para meus filhos, sou menos importante que uma festa? O Dr. Miller foi muito específico quando me contou sobre as ligações de 2 horas atrás. Suas palavras ainda ecoam na minha cabeça como marteladas. Eu disse a eles explicitamente que esta poderia ser a sua última noite, que o ataque cardíaco foi massivo e que precisávamos que eles viessem imediatamente. A resposta de Benjamin foi ainda pior que a de seus irmãos. Doutor, ela não pode esperar até amanhã? A Diana organizou tudo com semanas de antecedência e todos os convidados já chegaram. Minha mãe é forte. Ela sempre se recuperou de tudo. Eu sempre me recuperei de tudo. Essa frase reverbera na minha cabeça como um eco doloroso. Eu me recuperei quando o pai deles nos abandonou há 25 anos, deixando-me com 2 adolescentes e montanhas de dívidas. Eu me recuperei quando tive que trabalhar em 3 empregos para pagar a faculdade particular deles, limpando escritórios de madrugada, servindo mesas em uma lanchonete durante o dia e costurando roupas tarde da noite. Meus dedos ainda carregam as cicatrizes da máquina de costura. Eu me recuperei quando vendi minha casa, aquela casinha verde com jardim onde eles cresceram, para ajudar Isaac com a entrada da casa dele. É apenas temporário, mãe, ele me disse. Vou te pagar de volta em 2 anos. Isso foi há 8 anos. Eu me recuperei quando emprestei minhas economias de toda a vida, $28.000, que eu havia guardado centavo por décadas, para o negócio do Benjamin que nunca decolou. É um investimento seguro, mãe. Em 6 meses vou te pagar tudo com juros. O negócio faliu depois de 3 meses. Eu me recuperei quando Mela me disse na frente de toda a família, no último jantar de Natal, que meu vestido verde-oliva não era apropriado para a ocasião e que eu deveria me vestir mais de acordo com a minha idade. Eu me recuperei quando Diana decidiu que meus jantares de domingo davam muito trabalho e que era melhor pedir comida fora. Eu me recuperei quando eles gradualmente pararam de me convidar para reuniões familiares porque, você sabe como a vovó é, sempre querendo dar sua opinião sobre tudo. Mas isso é diferente. Desta vez não é sobre dinheiro perdido ou ofensas ignoradas. Desta vez é sobre algo que não posso recuperar. O conhecimento de que, quando realmente importava, quando minha vida estava por um fio, eles escolheram ficar em uma festa. O Dr. Miller havia me explicado com voz grave. Senhora Stone, a senhora teve 3 paradas cardíacas durante o transporte. Os paramédicos conseguiram ressuscitá-la, mas a senhora esteve tecnicamente morta por 4 minutos. É um milagre estar aqui falando comigo. 4 minutos morta, e meus filhos estavam preocupados em não estragar a decoração rosa da festa da Mela. A porta do meu quarto permanece fechada. Nenhuma ligação preocupada nessas 5 horas desde que acordei. Nenhuma mensagem de texto.
Apenas o som constante das máquinas me mantendo viva e o eco de suas palavras. Não podemos. Minha esposa está dando uma festa. Fiona verifica meus sinais vitais a cada hora. Sua pressão arterial está um pouco alta, diz ela com preocupação genuína. Está pensando em algo que a está deixando nervosa? Se ela soubesse que eu estava pensando em 66 anos de amor incondicional jogados fora por um bolo de aniversário e balões coloridos. Neste momento, enquanto olho as luzes da cidade pela janela do hospital, algo dentro de mim está se quebrando definitivamente. E não é meu coração. É algo muito mais profundo. É a última gota de esperança que eu tinha de que talvez, apenas talvez, eu ainda importasse para alguém neste mundo. Amanhã eles ligarão. Tenho certeza de que aparecerão com flores baratas de supermercado e desculpas bem ensaiadas. Dirão que não entenderam a gravidade, que pensaram que era mais um dos meus exageros, como quando caí e fraturei meu pulso no ano passado, e eles levaram 3 dias para vir me ver. Mas é tarde demais. Esta noite, eles me mostraram exatamente onde estou na lista de prioridades deles. E esse lugar é muito, muito baixo. Fecho meus olhos e me transporto 40 anos para o passado. Isaac tinha 2 anos e Benjamin tinha acabado de nascer. Morávamos naquela pequena casa de 2 quartos no bairro Lakeside, com paredes tão finas que eu podia ouvir os vizinhos respirarem. Robert, meu marido na época, trabalhava na fábrica têxtil e eu ficava em casa cuidando das crianças. Lembro-me perfeitamente do cheiro de talco de bebê e do som de suas risadas quando eu lhes dava banho naquela banheira de plástico de segunda mão que compramos. Isaac era sempre o mais apegado a mim. Mamãe, mamãe, ele repetia o dia todo, me seguindo pela casa com suas perninhas gordinhas. Benjamin era mais independente, mas quando ficava doente, tornava-se minha sombra, pedindo-me para cantar aquela canção de ninar que aprendi com minha mãe. Tudo pelos meus filhos, eu dizia a mim mesma enquanto costurava roupas até às 3 da manhã para vender no mercado nos fins de semana. Cada dólar extra ia diretamente para as necessidades deles. Sapatos novos quando cresciam, material escolar, as aulas de futebol do Isaac, as aulas de violão do Benjamin. Usei o mesmo vestido cinza por 2 anos seguidos, mas eles estavam sempre impecáveis. O primeiro sinal de que algo estava mudando veio quando Isaac completou 25 anos. Ele conheceu Mela em seu trabalho, uma mulher calculista com um sorriso perfeito e unhas sempre imaculadas. A primeira vez que ele a trouxe para jantar, ela examinou minha casa como se estivesse avaliando uma propriedade em ruínas. Cecília, ela me disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Você não acha que seria melhor se Isaac e eu passássemos o Natal na minha casa este ano? Minha família tem tradições profundamente enraizadas e, bem, minha mãe está acostumada a fazer as coisas de uma certa maneira. Naquele Natal, comi sozinha pela primeira vez em 25 anos. O peru que eu tinha comprado permaneceu intocado na geladeira por uma semana. Quando perguntei a Isaac como tinha sido o jantar, ele respondeu: Foi incrível, mãe. A casa da Mela é espetacular. Tem uma sala de jantar que parece ter saído de uma revista. E a comida, bem, a mãe dela é uma cozinheira muito boa. Como se meus 30 anos cozinhando para ele não tivessem significado nada. Benjamin seguiu o mesmo padrão 2 anos depois. Diana era diferente de Mela, mais sutil em suas manipulações. Ela não me excluía diretamente. Ela simplesmente fazia pequenos comentários que se acumulavam como gotas de chuva até formarem uma poça de insegurança. Oh, Cecília, que adorável é o seu suéter vermelho, ela dizia com um sorriso condescendente. É muito vintage, não é? Eu sempre digo ao Benjamin que mulheres da nossa idade precisam atualizar seus guarda-roupas de vez em quando. Ou quando eu preparava minha famosa lasanha, aquela receita que aperfeiçoei por décadas. Está boa, sogra, embora seja um pouco pesada para minha digestão. Prefiro comida mais leve,
mais moderna. Benjamin se acostumou com meu estilo de cozinhar. Os convites para jantares em família começaram a rarear. Primeiro era: Diana não está se sentindo bem e prefere algo íntimo. Depois, as crianças têm muita lição de casa e precisam de paz e sossego. Finalmente, eles simplesmente pararam de me convidar. Linda, minha vizinha de longa data, me disse sem rodeios uma tarde enquanto tomávamos café. Cecília, querida, suas noras estão te afastando dos seus filhos. É a história mais velha do livro. Já vi esse filme 1000 vezes. Mas eu me recusava a lhe acreditar. Elas são boas meninas, linda. Só precisam de tempo para se adaptar à família. Adaptar? Elas estão casadas há 5 anos, Cecília. Já se adaptaram. Elas adaptaram você para ser a avó que aparece para emergências e vai embora silenciosamente. Ela estava certa, mas doía admitir. Eu tinha começado a me sentir uma estranha na vida dos meus próprios filhos. As conversas telefônicas tornaram-se mecânicas. Oi, mãe. Como você está? Bem. Nós também. Bem, te ligamos mais tarde. Estamos ocupados. O golpe mais duro veio há 2 anos, quando vendi minha casa para ajudar Isaac. Mela tinha encontrado a casa dos sonhos em um bairro exclusivo, mas precisavam de $100.000 para a entrada. Mãe, Isaac me disse com aquela voz que usava quando era criança e queria algo. Eu sei que é muito para pedir, mas é nossa oportunidade, é um investimento incrível. Em 5 anos, esta casa valerá o dobro. Vendi minha casinha verde, aquela onde criei meus filhos, onde as alturas deles estavam marcadas no batente da porta, onde deram seus primeiros passos. Mudei-me para um apartamento pequeno em um prédio sem elevador. Mas eles tinham a casa dos sonhos. A primeira vez que fui visitá-los na casa nova, Mela me recebeu na porta com um sorriso tenso. Cecília, que surpresa. Deveria ter ligado antes. Estamos esperando alguns amigos para jantar. Ela não me convidou para entrar. Fiquei na soleira da casa que ajudei a comprar, sentindo-me como uma vendedora chegando na hora errada. Só vim trazer isso, eu disse, entregando-lhe um bolo de chocolate que fiz especialmente para eles. Era o favorito do Isaac desde criança. Ah, que legal! Mas você sabe que estamos tentando comer de forma mais saudável. Isaac está sendo muito cuidadoso depois do susto com o colesterol alto. Ela segurou o bolo como se estivesse contaminado. Naquela noite, chorei até dormir. Meu filho tinha problemas de colesterol e eu descobri por acaso em uma conversa na porta de uma casa que ajudei a comprar. Com Benjamin, a situação foi diferente, mas igualmente dolorosa. Ele sempre foi mais direto, menos diplomático que o irmão. Quando seu negócio de importação de eletrônicos começou a ter problemas, ele foi direto ao ponto. Mãe, preciso de $8.000. É para salvar o negócio. Se eu não conseguir essa semana, vou ter que fechar e ficar endividado por anos. Eram todas as minhas economias. Cada dólar que economizei trabalhando de madrugada. Cada moeda que separei da minha pensão por 10 anos. Mas ele era meu filho, meu bebê, a quem carreguei nos braços por noites inteiras quando tinha febre. Vou te emprestar, meu filho, mas preciso que você assine uma nota promissória. Não é desconfiança, é só para ter tudo em ordem. Diana ficou indignada. Uma nota promissória? Sério, Cecília, você vai cobrar juros do seu próprio filho? Que tipo de mãe faz isso? No final, emprestei o dinheiro sem nota promissória. Ele é seu filho, disse a mim mesma. Ele sabe o que esse dinheiro significa para você. O negócio faliu depois de 3 meses. Os $8.000 desapareceram junto com anos de sacrifícios e sonhos de uma velhice digna. Benjamin me disse: Mãe, você sabe como são esses negócios. Às vezes se ganha, às vezes se perde. Pelo menos eu tentei. Como se meu dinheiro fossem fichas de cassino e não o resultado de décadas de trabalho. Agora, conectada a estas máquinas neste hospital frio, entendo que todos esses momentos estavam me preparando para esta noite. Esta noite em que a máscara finalmente caiu e pude ver a verdade nua e crua. Para meus filhos, sou dispensável. A dor havia começado há 3 dias, durante o almoço de domingo na casa do Isaac.
Era meu aniversário de 66 anos, embora ninguém parecesse lembrar. Mela havia preparado uma salada leve e frango grelhado. Nada parecido com as celebrações que eu costumava organizar para eles quando eram crianças. Mãe, você parece cansada, Benjamin me disse enquanto cutucava a comida sem levantar os olhos do celular. Está dormindo bem? A verdade era que eu não dormia direito há semanas. Uma pressão estranha no peito me acordava todas as noites às 3 horas da manhã, como se alguém estivesse sentado em minhas costelas. Mas eu não queria preocupá-los. Não queria que pensassem que era mais um dos meus exageros, como começaram a chamar minhas doenças. Estou bem, querido. Só um pouco de azia à noite. Mela soltou uma risada seca. É que na nossa idade, o corpo não processa a comida da mesma maneira, Cecília. Eu digo à minha mãe que ela precisa comer coisas mais leves, menos temperos, menos gordura. O corpo de uma mulher de 66 anos não é o mesmo de uma de 30. Naquela tarde, enquanto me preparava para ir embora, Diana chegou com uma notícia que partiu meu coração sem ela saber. Adivinhem? Finalmente conseguimos uma data para a minha festa de aniversário. Vai ser nesta quarta-feira no salão de baile do Grand Plaza Hotel. Estou planejando há meses. Quarta-feira? Meu aniversário real tinha sido no domingo, mas ninguém mencionou. Na quarta-feira, eles iriam celebrar a Diana com toda a pompa e circunstância do mundo. Vai ser incrível, Diana continuou animada. Contratei o melhor serviço de buffet da cidade. Vai ter música ao vivo, decoração temática e mais de 50 convidados já confirmaram. Benjamin me deu este vestido dourado lindo que custou 1.200. 1.200 por um vestido, mais do que gasto em roupas em 2 anos. Fiquei em silêncio, sentindo aquela pressão no peito se intensificar, enquanto via meu filho sorrir orgulhoso por ter gasto em uma noite o que me dura 6 meses. Mãe, você está obviamente convidada, Benjamin me disse, mas seu tom soava mais como cortesia forçada do que desejo real. Embora você saiba que vai ser um evento elegante. Diana convidou muitas pessoas importantes do trabalho dela. A mensagem era clara. Venha, mas não nos envergonhe. Na terça-feira à noite, um dia antes da grande celebração da Diana, a pressão no meu peito tornou-se insuportável. Meu braço esquerdo doía e eu tinha náuseas que me faziam dobrar na cama. Liguei para Isaac às 11 da noite. Mãe, o que foi? Estamos assistindo um filme. Meu filho, estou me sentindo muito mal. Tenho uma dor no peito que não passa. Você tomou alguma coisa? Chá de camomila? Talvez seja estresse. Você tem estado muito tensa ultimamente com a festa da Diana. Olha, passaremos para te ver amanhã depois da celebração. Desliguei, sentindo-me mais sozinha do que nunca. Até minha dor tinha que esperar a festa da minha nora acabar. Naquela noite, não consegui dormir nem um minuto. A dor se espalhou pela minha mandíbula, meu pescoço, minhas costas. Era como se um elástico gigante estivesse apertando meu tronco. Às 5h da manhã, liguei para Linda. Minha querida, isso não soa nada bem, disse ela depois de ouvir meus sintomas. Estou indo aí te levar para o hospital. Não, Linda, é quarta-feira. É a festa da Diana. Não quero estragar. Estragar o quê, Cecília? Você está descrevendo sintomas de ataque cardíaco. Você acha que uma festa é mais importante que sua vida? Acontece que era. Acontece que para meus filhos, uma festa era mais importante que minha vida. Linda chegou ao meu apartamento às 6 horas da manhã e me encontrou sentada na beira da cama, suando frio e respirando com dificuldade. Vamos para o hospital agora mesmo, ela disse com aquela firmeza que só os verdadeiros amigos têm. No táxi para o hospital, a dor se intensificou a ponto de ser insuportável. Parecia que uma faca estava sendo cravada no centro do meu peito e torcida lentamente. Apertei a mão de Linda com toda a minha força. Aguenta firme, Cecília. Estamos quase chegando. Na emergência, tudo aconteceu muito rápido.
O eletrocardiograma mostrou irregularidades preocupantes. Minha pressão arterial estava nas alturas e os níveis de enzimas cardíacas confirmaram o que os médicos já suspeitavam. Eu estava tendo um infarto massivo. Precisamos operar imediatamente, o Dr. Miller me disse enquanto preparava a maca para me levar à cirurgia. Tem alguém para quem possamos ligar? Família próxima. Com a voz embargada pela dor e medicação, dei os números dos meus filhos. Por favor, digam que é urgente virem agora. Linda ficou segurando minha mão até me levarem para a sala de operação. Vou ficar aqui até você sair. Minha querida, você não está sozinha. Mas eu estava sozinha. Enquanto administravam a anestesia, a última coisa em que pensei foi em meus filhos se arrumando para uma festa enquanto eu lutava pela minha vida. Acordei 6 horas depois com Fiona verificando meus sinais vitais e Linda dormindo na cadeira ao lado da minha cama. Meus filhos estavam notavelmente ausentes. Meus filhos ligaram? Foi a primeira coisa que perguntei, embora pela expressão de Fiona eu já soubesse a resposta. O médico falou com eles durante a cirurgia. Explicou que a senhora teve 3 paradas cardíacas, que a situação era crítica, que precisavam vir imediatamente. Meu coração, já fraco, encolheu ainda mais. E o que eles disseram? Fiona hesitou antes de responder. Ela claramente não queria ser a mensageira dessa traição, mas eu precisava ouvir toda a verdade. Seu filho mais velho disse que eles estavam em uma festa muito importante, que não podiam abandonar os convidados, que a senhora sempre foi forte e que tinham certeza de que se recuperaria. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto incontrolavelmente. Não era apenas a dor física do pós-operatório. Era a dor de descobrir que a festa da Diana, com seu vestido dourado de US$ 1.200 e aperitivos elegantes, valia mais do que todos os anos que dediquei a criá-los. Seu filho mais novo, Fiona continuou suavemente. Perguntou se podiam vir amanhã de manhã, depois que a celebração terminasse. Linda acordou ouvindo meu choro e imediatamente se aproximou da cama. Minha querida, o que aconteceu? Está doendo algo? Tudo dói, Linda. Dói ter dedicado minha vida inteira a 2 filhos que preferem uma festa a saber se a mãe vai sobreviver à noite. Naquele momento, olhando para o teto do hospital às 3 horas da manhã, enquanto meus filhos brindavam com champanhe a 30 metros de distância, tomei uma decisão que mudaria tudo para sempre. Os próximos 3 dias foram uma montanha-russa de emoções que nunca pensei ter que experimentar. Cada hora que passava, sem uma ligação dos meus filhos, parecia uma facada mais profunda em um coração já literalmente partido. Fiona tinha começado a evitar meu olhar quando eu perguntava se alguém tinha ligado perguntando por mim. Na quinta-feira de manhã, 24 horas após a festa da Diana, o telefone do quarto finalmente tocou. Meu coração acelerou tanto que a máquina começou a bipar alarmantemente. Era Isaac. Mãe, como você está? Acabamos de saber que você estava no hospital. Por que não nos disse nada? O sangue subiu à minha cabeça. Depois de tudo o que tinha acontecido, depois que os médicos ligaram para eles várias vezes, ele tinha a audácia de me perguntar por que eu não tinha dito nada. Isaac, eu disse em uma voz que não reconheci como minha. Os médicos ligaram para vocês na quarta-feira. Disseram que eu estava morrendo e que precisavam que vocês viessem imediatamente. Houve um silêncio constrangedor do outro lado da linha. Ah, é. Bem, a festa da Diana era muito importante. Pessoas vieram de muito longe. Não podíamos simplesmente cancelar tudo. Além disso, você sempre foi muito forte, mãe. Pensamos que poderia esperar algumas horas. Algumas horas? Minha vida poderia esperar algumas horas. Mãe, não seja dramática. Você está bem agora, certo? O médico disse que a operação foi um sucesso. Olha, passaremos para te ver no domingo depois do almoço. Pode ser? Domingo? Daqui a 3 dias? Meu primeiro ataque cardíaco poderia esperar até depois do almoço de domingo. Desliguei sem me despedir. Fiona, que fingia organizar medicamentos para me dar privacidade, aproximou-se com uma expressão preocupada. Senhora Stone,
Sua pressão acabou de disparar. A senhora está bem? Não, Fiona. Não estou bem. E acho que nunca mais estarei bem. Naquela tarde, Benjamin chegou, mas não sozinho. Estava acompanhado de Diana, que parecia radiante após sua celebração bem-sucedida. Ela usava brincos dourados que combinavam com o vestido que usara na festa, e sua maquiagem estava perfeitamente aplicada. Eu, enquanto isso, tinha o cabelo oleoso, uma camisola de hospital manchada e tubos saindo dos meus braços. Sogra, como vai? Você nos deu um belo susto, Diana disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Benjamin me contou o que aconteceu. Que azar isso ter acontecido justo no dia da minha festa, né? Azar. Como se meu ataque cardíaco tivesse sido um inconveniente planejado, especificamente para arruinar a celebração dela. A festa foi incrível, mãe, Benjamin me disse enquanto se sentava na cadeira mais distante da minha cama. Você devia ter visto a decoração. Diana realmente se superou. Mais de 60 pessoas vieram, incluindo o chefe da Diana e vários clientes importantes do meu trabalho. Ele estava falando sobre a festa enquanto eu estive lutando pela minha vida. Ele estava falando sobre a decoração e os contatos importantes que fizeram. Como você está se sentindo? Diana me perguntou. Mas seu tom sugeria que esperava uma resposta curta e positiva. Você parece muito melhor do que esperávamos. Os médicos hoje em dia fazem milagres, né? O médico disse que tive 3 paradas cardíacas, eu disse a eles, observando suas reações. Fiquei clinicamente morta por 4 minutos. Benjamin mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Bem, mas já passou, mãe. O importante é que você está viva e se recuperando. O importante, repeti, sentindo algo dentro de mim endurecer como cimento. É que enquanto eu estava morrendo, vocês estavam comendo aperitivos e rindo com convidados. Diana franziu a testa. Cecília, não é justo você nos fazer sentir culpados. Não sabíamos que era tão grave. Além disso, o que íamos fazer no hospital? Não somos médicos. Era melhor estarmos onde podíamos ser úteis, organizando a festa que custou tanto dinheiro e esforço. Úteis? Organizar uma festa era mais útil do que acompanhar a sogra moribunda. Olha, mãe, Benjamin interrompeu. Diana e eu conversamos e decidimos que vamos te ajudar mais. Podemos passar para te ver uma vez por semana, talvez aos domingos depois do almoço. E se precisar de algo urgente, pode sempre nos ligar, desde que não seja durante o horário de trabalho ou quando tivermos compromissos importantes. Uma vez por semana depois do almoço, se não tivessem compromissos importantes. Foi nesse momento, olhando para o meu filho caçula falar comigo como se eu fosse um fardo a ser redistribuído em sua agenda, que algo quebrou definitivamente dentro de mim. Não foi meu coração. Desta vez, foi algo muito mais profundo. Foi o último fiapo de esperança que eu tinha, de que talvez em algum lugar, muito escondido, ainda houvesse algo do amor que plantei neles todos esses anos. Sabe de uma coisa? Eu disse a eles com uma voz estranhamente calma. Vocês têm razão. Não devem se sentir culpados. Ambos relaxaram visivelmente, pensando que eu tinha entendido o ponto de vista deles. Vocês não devem se sentir culpados, continuei, porque para sentir culpa é preciso ter consciência, e vocês claramente perderam a de vocês há muito tempo. A expressão de Diana mudou imediatamente. Cecília, não há necessidade de ser rude. Viemos aqui para te apoiar, mesmo tendo 1000 coisas para fazer. Para me apoiar? Eu ri, mas não havia humor no meu riso. Vocês vieram cumprir o esforço social mínimo necessário para poderem dizer que visitaram a mãe doente. Vocês vieram para poder dormir tranquilos, sabendo que fizeram sua boa ação do dia. Benjamin levantou-se claramente irritado. Mãe, você está sendo injusta. Acabamos de explicar por que não pudemos vir antes. A festa da Diana era importante para nós, para o nosso futuro. Não podemos cancelar nossas vidas toda vez que você tem um problema de saúde. Toda vez que tenho um problema de saúde, como se ataques cardíacos fossem resfriados que eu pegava regularmente para chamar atenção. Você tem razão, meu filho.
eu disse a ele, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. Você não pode cancelar sua vida, e eu não vou pedir para você fazer isso nunca mais. Diana sorriu, achando que tinha vencido. Fico feliz que entenda, sogra. É importante que todos tenhamos limites saudáveis nas relações familiares. Limites saudáveis. Essa era uma maneira interessante de descrever abandono emocional. Eles ficaram mais 10 minutos conversando, principalmente entre si, sobre seus planos para o fim de semana, sobre uma viagem que estavam planejando para o próximo mês, sobre um tapete novo que Diana queria comprar para a sala. Eu era apenas uma espectadora silenciosa de suas vidas prósperas e ocupadas. Quando finalmente foram embora, prometendo vagamente voltar em breve, fiquei sozinha com Fiona e o peso de uma revelação que estava me mudando completamente. Senhora Stone, Fiona me disse enquanto verificava meu soro. Não gosto de como a senhora parece. Quer que eu chame outra pessoa? Tem outros familiares, amigos próximos? Tenho a Linda, eu disse. E aparentemente isso é mais do que eu tinha com meus próprios filhos. Naquela noite, enquanto ouvia os sons do hospital e sentia a dor latejante no meu peito cicatrizado, comecei a planejar algo que nunca pensei que teria que fazer. Algo definitivo, algo que lhes mostraria o verdadeiro custo de suas decisões. Naquela noite, não consegui dormir. Não era apenas a dor física que ainda perfurava meu peito como adagas, mas uma clareza mental que eu não tinha há anos. Pela primeira vez em décadas, eu estava vendo minha vida sem o filtro do amor materno incondicional. Eu estava vendo a realidade como ela era, não como eu queria que fosse. Sentei-me na cama do hospital e pedi papel e caneta a Fiona. Vai escrever cartas, Sra. Stone? Ela me perguntou com aquela doçura que eu passei a apreciar mais do que as visitas dos meus próprios filhos. Algo assim, respondi. Preciso colocar meus pensamentos em ordem. Comecei a escrever e as palavras fluíram como se estivessem esperando anos para sair. Não era apenas uma carta. Era um inventário completo da minha vida. Uma contabilidade emocional que eu nunca tive coragem de fazer. Queridos Isaac e Benjamin, escrevi com a mão trêmula. Por 66 anos, vivi para vocês. Cada decisão que tomei, cada sacrifício que fiz, cada sonho que abandonei, foi pensando no bem-estar e na felicidade de vocês. Hoje, deitada nesta cama de hospital, após ter estado clinicamente morta por 4 minutos, finalmente entendo que vocês não viveram um único dia pensando na minha. Lágrimas começaram a cair no papel, manchando algumas palavras, mas continuei escrevendo. Eu tinha 66 anos de coisas para dizer. Quando o pai de vocês nos abandonou, eu tinha 35 anos e vocês 18 e 10, respectivamente. Eu era jovem, eu era atraente, tinha pretendentes que queriam começar uma família comigo, mas escolhi ficar sozinha para me dedicar completamente a vocês. Não queria que nenhum homem fizesse vocês sentirem que eram um fardo ou que estavam atrapalhando. Sacrifiquei a possibilidade de ter um companheiro, de ter mais filhos, de ter uma vida amorosa plena, porque vocês eram minha prioridade absoluta. Lembrei-me do Sr. Douglas, o viúvo que morava do outro lado da rua e que por anos me trouxe flores toda sexta-feira. Ele era um homem bom, trabalhador, que me cortejava com a paciência de quem entende o valor das coisas importantes. Mas eu sempre lhe dizia que não podia pensar em romance, que meus filhos precisavam de mim. Ele se casou com outra mulher 5 anos depois, e eu continuei sozinha criando-os. Trabalhei em 3 empregos por 8 anos para pagar a faculdade particular de vocês. Continuei escrevendo. Limpava escritórios das 4 às 7 horas da manhã. Trabalhava na lanchonete das 8 às 4 horas da tarde e costurava roupas das 6 até meia-noite. Dormia 3 horas por dia de segunda a sábado. Domingos dedicava completamente a vocês. Lavava suas roupas, cozinhava suas comidas favoritas, ajudava com a lição de casa, levava vocês ao parque. Minhas mãos começaram a doer,
mas eu precisava escrever tudo. Era como se, ao colocar no papel, eu estivesse finalmente dando peso real a todos esses anos de dedicação silenciosa. Isaac, quando você se casou com Mela, vendi minha casa para te ajudar com a entrada da sua. Aquela casa verde onde você cresceu, onde aprendeu a andar, onde passamos os melhores natais de nossas vidas. Vendi sem pensar duas vezes porque você disse que era sua oportunidade de ter uma vida melhor. Mudei-me para um apartamento de um quarto no quarto andar sem elevador. Mas você tinha sua casa dos sonhos. Parei de escrever por um momento para enxugar as lágrimas. Fiona se aproximou com preocupação. Está se sentindo bem, Sra. Stone? Sua pressão está subindo de novo. Estou bem, querida. Pela primeira vez em anos, estou perfeitamente bem. Continuei com a carta. Benjamin, quando seu negócio estava falindo, emprestei minhas economias de toda a vida. 28 mil dólares que eu tinha guardado dólar por 10 anos. Trabalhando nos finais de semana até os 70 anos. Vendendo comida na porta do meu prédio, economizando cada centavo da minha pensão. Era minha segurança para a velhice, minha paz de espírito para poder ficar doente sem ser um fardo para ninguém. Mas você precisava desse dinheiro, e eu te dei sem hesitar. A ironia me atingiu como um tapa. Eu tinha gasto minha segurança financeira para que eles não me vissem como um fardo, e agora eles me viam exatamente assim, um fardo. Mas nada disso importa agora, escrevi, sentindo que cada palavra me libertava um pouco mais. O que realmente me matou não foram os sacrifícios financeiros. O que me matou foi descobrir que na quarta-feira, quando eu estava lutando pela minha vida em uma mesa de operação, vocês estavam brindando com champanhe em uma festa. Fechei os olhos e me permiti reviver aquela humilhação mais uma vez. Era necessário sentir todo o peso dessa traição para ser capaz de fazer o que eu tinha que fazer. Os médicos ligaram para vocês às 2h da tarde para dizer que meu coração havia falhado, que eu tinha tido múltiplas paradas cardíacas, que a situação era crítica. Eles literalmente disseram que esta poderia ser a última noite da mãe de vocês. E vocês responderam que não podiam vir porque havia uma festa. Uma festa de aniversário com aperitivos e música ao vivo valia mais do que a vida da mulher que trouxe vocês ao mundo. As palavras estavam ficando borradas pelas lágrimas, mas continuei. Eu precisava terminar hoje. Entendi algo que deveria ter entendido anos atrás. Vocês não me amam. Talvez se importassem comigo quando eram crianças e precisavam de mim. Mas esse sentimento evaporou no momento em que se tornaram independentes. Agora sou apenas uma obrigação social desconfortável, alguém para visitar ocasionalmente para manter as aparências. Minha mão tremia enquanto escrevia as próximas linhas, porque sabia que uma vez que as colocasse no papel, não haveria volta. É por isso que tomei uma decisão que mudará nossas vidas para sempre. Não continuarei vivendo como uma mãe, implorando por migalhas de atenção de filhos que me veem como um estorvo. Não continuarei fingindo que visitas de obrigação e telefonemas de cortesia são suficientes para mim. Não continuarei aceitando que minha vida tem menos valor que uma festa, que um jantar com amigos, que um fim de semana ocupado. Fiz uma pausa para recuperar o fôlego. Meu coração batia forte, mas não era medo que eu sentia. Era libertação. Quando lerem esta carta, já terei saído de suas vidas para sempre. Não me procurem, vocês não me encontrarão. Decidi recomeçar em um lugar onde ninguém conhece minha história, onde posso simplesmente ser Cecília, não a mãe abandonada que se sacrificou por filhos ingratos. Fiona aproximou-se novamente. Senhora Stone, já são 4h da manhã. A senhora deveria descansar. Estou quase terminando, querida. Só mais algumas linhas. Não estou tomando esta decisão por raiva, mas por amor próprio. O mesmo amor que dei a vocês todos esses anos, finalmente darei a mim mesma. Mereço estar cercada de pessoas que valorizam minha presença, que se preocupam com meu bem-estar, que escolhem minha companhia em vez de tolerá-la. Estava chegando ao fim,
e cada palavra me aproximava da liberdade que eu estava buscando sem saber. Não esperem que eu volte. Não esperem uma reconciliação. Este é meu adeus definitivo. Sejam felizes com suas vidas ocupadas, suas festas importantes e suas prioridades claras. Eu serei feliz longe de vocês. Assinei com meu nome completo. Cecilia Rosewood, sua mãe, até hoje. Dobrei cuidadosamente a carta e a coloquei na gaveta da mesa de cabeceira. Amanhã, eu a daria a Linda com instruções específicas sobre quando entregá-la. Pela primeira vez em dias, adormeci sem chorar. Na manhã de sexta-feira, acordei com uma sensação estranha no corpo. Não era a dor física que eu carregava desde o ataque cardíaco. Era algo diferente, uma mistura de nervosismo e excitação que eu não sentia há décadas. Era a sensação de estar prestes a assumir o controle da minha própria vida pela primeira vez em anos. Linda chegou cedo, como vinha fazendo todos os dias desde minha operação. Ela trouxe uma garrafa térmica de café caseiro e aquele sorriso caloroso que me lembrava que ainda havia pessoas no mundo que genuinamente se importavam comigo. Bom dia, querida. Como acordou? Você parece diferente hoje, mais em paz. Linda, preciso que você me faça um favor muito importante. Talvez o mais importante que já te pedi em todos esses anos de amizade. Ela sentou-se na cadeira ao lado da minha cama com uma expressão séria. Diga-me o que precisa, Cecília. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. Entreguei-lhe a carta que havia escrito durante a madrugada. Preciso que você dê isso aos meus filhos, mas não agora. Espere até domingo à tarde, quando vierem me visitar. Linda pegou o envelope com cuidado, como se soubesse que continha algo que mudaria tudo. O que é isso, minha querida? É minha liberdade, eu disse com um sorriso que até a mim mesma surpreendeu. E preciso que você me ajude com outra coisa. Preciso que me ajude a desaparecer. Os olhos de Linda encheram-se imediatamente de preocupação. Cecília, do que você está falando? Está pensando em fazer mal a si mesma? Porque se for... Não, não. Eu a interrompi, pegando sua mão na minha. Não estou falando de suicídio, Linda. Estou falando de renascimento. Estou falando de começar uma nova vida longe daqui, longe de filhos que não me valorizam, longe desta cidade onde cada esquina me lembra o quanto dei e o pouco que recebi em troca. Expliquei meu plano completo. Nas últimas horas, eu tinha pensado em cada detalhe como se minha mente estivesse esperando anos para planejar minha própria libertação. Tenho dinheiro guardado em uma conta que meus filhos não conhecem, eu disse a ela. Não é muito, mas o suficiente para começar. São $8.000 que venho economizando da minha pensão nos últimos 3 anos, depois que Benjamin perdeu minhas economias no negócio fracassado dele. Tenho no Banco Nacional, em uma conta somente em meu nome. Linda me ouvia com uma mistura de admiração e preocupação. Mas, Cecília, para onde você vai? Você tem família em outra cidade? Tenho uma prima em Dallas, Hope. Não nos falamos há 5 anos, mas sei que ela mora sozinha em uma casa grande que herdou do marido. Vou escrever para ela. Tenho certeza de que ela me acolheria por um tempo até eu me estabelecer. Era verdade. Hope sempre foi diferente do resto da família. Ela era uma mulher independente que nunca havia se casado ou tido filhos e que sempre me disse que admirava minha força. Nas poucas ocasiões em que falamos ao telefone, ela havia insinuado que se eu precisasse de uma mudança de ares, a casa dela estava aberta para mim. O plano é simples, continuei, explicando a Linda. No domingo, quando meus filhos vierem, será a última vez que me verão. Depois que eles forem embora, você me ajuda a sair do hospital. Não vou pedir alta oficialmente. Vou simplesmente sair. Deixarei a carta na minha cama e desaparecerei. E suas coisas, seu apartamento? Já falei com a Fiona sobre isso. Ela tem uma irmã que é advogada e vai me ajudar a fazer uma procuração para que você possa cuidar de tudo.
Você pode vender meus móveis, ficar com o que quiser e usar o dinheiro para pagar o que resta do aluguel até o contrato terminar. Eu nunca gostei daquele apartamento mesmo. Era muito pequeno, muito triste. Linda permaneceu em silêncio por um longo momento, processando tudo o que eu lhe dissera. Cecília, você tem certeza disso? É uma decisão muito grande. Uma vez que você vai embora, vai ser muito difícil voltar. Eu não quero voltar, linda. Essa é exatamente a ideia. Quero que meus filhos entendam o que é ser abandonado pela família. Quero que saibam o que é procurar alguém que você ama e não encontrar. Quero que vivam com a culpa de terem perdido a mãe por escolherem uma festa em vez da vida dela. As palavras saíram de mim com uma clareza e determinação que me surpreenderam. Era como se todos esses anos eu estivesse acumulando força para este momento. Além disso, continuei, tenho 66 anos, linda. Se eu viver até os 80, tenho 14 anos restantes. Vou desperdiçar esses anos implorando por atenção de filhos que me veem como uma obrigação? Ou vou usá-los para ver novos lugares, fazer novos amigos, talvez até encontrar o amor que nunca me permiti ter? Pela primeira vez desde que comecei a explicar meu plano, Linda sorriu. Você tem razão, minha querida. Você tem todo o direito do mundo de ser feliz. E se eles não podem te dar essa felicidade, então você precisa encontrá-la em outro lugar. Exatamente. E preciso que me prometa outra coisa, linda. Quando meus filhos vierem te procurar depois de lerem a carta, quando te implorarem para dizer onde estou, preciso que diga que não sabe, porque você realmente não saberá. Não vou te dizer meu endereço exato em Dallas até estar completamente instalada e certa de que não quero que me encontrem. Linda assentiu com determinação. Eu prometo, Cecília, mas quero que me mantenha informada sobre como você está, que me ligue pelo menos uma vez por semana para eu saber que está segura e bem. Claro, você é a única família real que tenho, linda. Você é a irmã que nunca tive e a única pessoa que realmente se importa com meu bem-estar. Passamos o resto da manhã planejando os detalhes. Linda cuidaria de contatar a irmã de Fiona para os papéis legais. Eu ligaria para minha prima Hope do telefone do hospital para explicar minha situação. Também precisava sacar meus $8.000 do banco e convertê-los em dinheiro vivo para a viagem. Sabe o que é o mais triste de tudo isso? Eu disse a Linda enquanto organizávamos os últimos detalhes. Que estou mais animada com essa nova vida do que com qualquer coisa que aconteceu nos últimos 10 anos. Me sinto como uma adolescente planejando fugir de casa. Mas em vez de fugir de pais controladores, estou fugindo de filhos ingratos. Não é triste, minha querida, é libertador. Você passou toda a sua vida adulta vivendo para os outros. É hora de viver para você mesma. Naquela tarde, liguei para Hope do telefone do hospital. A voz dela soava surpresa, mas genuinamente feliz em me ouvir. Cecília, que boa surpresa! Como você está, prima? Hope, preciso te contar uma coisa importante. Estou passando por uma situação muito difícil com meus filhos e preciso fazer uma mudança radical na minha vida. Seu convite de anos atrás para te visitar em Dallas ainda está de pé? Ela não hesitou por um segundo. Claro, prima. Esta casa é grande demais para mim sozinha. E eu adoraria ter companhia. O que está acontecendo? Seus filhos estão bem? Meus filhos estão perfeitamente bem. Respondi com uma amargura que não consegui esconder. Tanto que não precisam da mãe para nada. Te conto tudo quando chegar, mas preciso sair daqui o mais rápido possível. Venha quando quiser, Cecília. Tenho um quarto esperando por você aqui pelo tempo que precisar. Quando desliguei o telefone, senti como se tivesse acabado de comprar uma passagem para a liberdade. O domingo chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei às 6 horas da manhã com uma mistura de ansiedade e excitação que revirava meu estômago. Era meu último dia sendo a mãe de Isaac e Benjamin. Amanhã de manhã, eu seria simplesmente Cecília, uma mulher livre começando uma nova vida. Fiona notou meu nervosismo enquanto verificava meus sinais vitais.
A senhora parece muito tensa hoje, senhora Stone. Está preocupada com alguma coisa? Pelo contrário, querida, estou animada. Hoje é o último dia de uma vida que não me serve mais. Durante a manhã, revisei mentalmente tudo o que tinha planejado. Linda tinha sacado meus $8.000 do banco na sexta-feira e os tinha guardado na casa dela. A irmã de Fiona tinha preparado a procuração que permitiria a Linda cuidar dos meus assuntos legais. Minha prima Hope estava esperando minha chegada em Dallas de braços abertos. Tudo estava pronto. Isaac e Benjamin chegaram exatamente às 2h da tarde, como haviam prometido. Depois do almoço, é claro. Diana veio com Benjamin usando um vestido cor coral novo, que provavelmente custou mais do que eu gastei em comida em 2 meses. Mela chegou 15 minutos depois, desculpando-se porque teve que terminar uma ligação de trabalho super importante. Mãe, você parece muito melhor, Isaac me disse enquanto se sentava na cadeira mais distante da minha cama. O médico nos disse que você provavelmente terá alta esta semana. Sim, Mela interveio. Nós dissemos que era impossível ser tão grave quanto os médicos tinham dito. Você sempre foi muito forte. Muito forte. Como se minha força fosse uma desculpa para o abandono deles. E que planos você tem quando sair do hospital? Diana me perguntou com aquele sorriso falso que ela havia aperfeiçoado. Espero que entenda que com nossos horários de trabalho, vai ser difícil para nós te visitar com muita frequência, mas podemos te ligar nos fins de semana. Ligar nos fins de semana se não tivessem compromissos mais importantes, é claro. Na verdade, Benjamin disse, Diana e eu estávamos conversando e pensamos que poderia ser uma boa ideia você considerar se mudar para uma daquelas instalações para idosos, sabe? Onde há enfermeiras 24 horas e atividades para te manter ocupada. Um asilo. Eles queriam me colocar em um asilo depois de me abandonarem durante meu ataque cardíaco. Existem alguns muito bons, Diana continuou, animada com a ideia. Visitamos um no fim de semana passado, só para conferir. É muito limpo. A comida parece decente e não é tão caro. Custa cerca de $2.000 por mês, mas com sua pensão e uma pequena contribuição nossa, seria totalmente viável. $2.000 por mês. O mesmo valor que o vestido da Diana custou para a festa de aniversário dela. O melhor de tudo, Isaac acrescentou, é que você estaria cercada de pessoas da sua idade. Poderia fazer amigos, jogar cartas, participar de atividades. Seria muito melhor do que ficar sozinha naquele apartamento onde ninguém pode cuidar de você se algo acontecer. Fiquei em silêncio, observando meus 2 filhos planejarem minha vida como se eu fosse um problema logístico que precisava ser resolvido. Eles não estavam me perguntando o que eu queria fazer. Estavam me informando que haviam decidido por mim. Além disso, Mela continuou, seria mais seguro para todos. Se você tiver outra emergência médica, a equipe de lá poderia lidar com isso sem que tivéssemos que abandonar nossos trabalhos ou compromissos importantes. Aí estava a verdade nua e crua. Eles queriam garantir que na próxima vez que eu estivesse morrendo, não fossem incomodados durante seus compromissos importantes. E quando vocês planejavam implementar esse plano? Perguntei a eles com uma calma que me surpreendeu. Bem, não há pressa, Benjamin disse, mas talvez nos próximos 2 ou 3 meses. Assim você tem tempo para se acostumar com a ideia e podemos economizar para o pagamento inicial. 2 ou 3 meses, o tempo que me deram para me preparar para meu exílio oficial. Sabem de uma coisa? Eu disse a eles, sentindo um sorriso estranho se formar em meus lábios. Acho que vocês têm razão. Acho que preciso fazer uma mudança radical na minha vida. Os 4 relaxaram visivelmente, pensando que eu tinha aceitado o plano deles. Fico feliz que veja dessa forma, mãe, Isaac disse. Vai ser o melhor para todos. Sem dúvida, acrescentei. Vai ser o melhor para todos. Eles passaram a hora seguinte conversando entre si sobre os detalhes do lar de idosos, sobre seus planos de trabalho, sobre as férias que planejavam para o próximo mês.
Eu era apenas uma espectadora silenciosa da conversa sobre meu próprio futuro. Diana mostrou a Mela fotos em seu celular da festa de aniversário, aquela celebração que tinha sido mais importante que minha vida. Olha, este é o bolo que encomendei. Não é lindo? Custou $300, mas valeu cada centavo. $300 por um bolo. Um quarto do que eu gastava em comida em um mês inteiro. E este é o vestido que Benjamin me deu. Ela continuou, passando para outra foto. Não é divino? É de grife. Custou $1.200. Mas meu marido diz que eu mereço. Ela merecia. Ela merecia um vestido de $1.200. Mas eu não merecia que viessem me ver enquanto eu estava morrendo. Às 4h da tarde, eles começaram a fazer os gestos típicos de despedida. Mela olhou para o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Diana bocejou exageradamente. Benjamin obviamente checou seu celular. Bem, mãe, Isaac disse, levantando-se. Acho que é hora de irmos. Temos um jantar com os pais da Mela e não queremos chegar atrasados. Jantar com os pais da Mela. Claro, eles tinham pressa para sair. Tudo bem, queridos, vão em paz. Cada um deles me deu um beijo rápido e superficial na testa, aquele tipo dado por obrigação. Diana até limpou os lábios depois, como se minha pele tivesse deixado algum resíduo desagradável. Te ligaremos esta semana, Benjamin prometeu da porta. E começaremos a pesquisar mais lares de idosos, Mela acrescentou. Cuide-se bem, sogra, Diana disse com aquele sorriso falso. E não se preocupe com nada. Vamos cuidar de tudo. Eles saíram, deixando para trás o cheiro do perfume caro de Diana e o eco de suas promessas vazias. Fiquei sozinha no quarto, olhando para a porta por onde meus filhos tinham acabado de sair. Em alguns minutos, Linda entraria para me ajudar com a fase final do meu plano. Em algumas horas, eu estaria em um ônibus para Dallas. Amanhã, a cama do hospital estaria vazia, e meus filhos estariam lendo a carta que mudaria suas vidas para sempre. Pela primeira vez desde o ataque cardíaco, sorri genuinamente. Não era um sorriso de felicidade, mas de libertação. Era o sorriso de uma mulher que finalmente tinha decidido que sua própria vida valia mais do que o conforto emocional de filhos ingratos. Fiona entrou para a verificação da tarde. Como se sente depois da visita, Sra. Stone? Me sinto livre, Fiona. Pela primeira vez em décadas, me sinto completamente livre. Livre. Livre de quê? Livre da ilusão de que sou importante para alguém além de mim mesma. Às 6h da tarde, Linda chegou pontual como sempre. Ela carregava uma pequena mala com roupas que tinha empacotado do meu apartamento e os $8.000 em dinheiro. Pronta para sua nova vida, minha querida. Mais do que pronta, Linda. Tenho esperado por este momento há anos sem saber. Às 7 da noite, quando os corredores do hospital começaram a esvaziar e o turno da noite se acomodava em sua rotina mais relaxada, Linda e eu colocamos em movimento o plano que mudaria minha vida para sempre. Era estranho sentir tanta adrenalina aos 66 anos, como se eu fosse uma adolescente fugindo de casa em vez de uma mulher mais velha tomando o controle de seu próprio destino. Tem certeza de que quer fazer isso, Cecília? Linda me perguntou uma última vez enquanto me ajudava a me vestir com as roupas que trouxera do meu apartamento. Uma vez que sairmos daqui, não haverá volta. Linda, estou há 40 anos sem volta. Desde o dia em que decidi que meus filhos eram mais importantes do que eu mesma, não tive um caminho de volta. Esta é a primeira vez em décadas que sinto que estou indo em direção a algo, não fugindo de algo. Coloquei o vestido verde escuro que tinha comprado no ano passado, mas nunca usado porque Mela comentou que a cor não me caía bem. Hoje, parecia perfeito. Era a cor de uma nova esperança, de um novo começo. Fiona entrou no momento exato que tínhamos coordenado. O turno dela terminava às 8, e ela concordara em nos ajudar com a parte mais delicada do plano: sair do hospital sem um registro oficial da minha partida. Sra. Stone, está pronta para isso? Minha irmã está esperando pela senhora no estacionamento com todos os papéis legais que precisa assinar.
pronta como nunca estive para nada na minha vida. Peguei a carta da gaveta da mesa de cabeceira e a coloquei sobre o travesseiro, claramente visível. Era um envelope branco com os nomes dos meus filhos escritos com minha melhor caligrafia. Parecia tão inocente, tão simples, mas eu sabia que aquelas 4 páginas destruiriam o mundo confortável que eles tinham construído, ignorando minha existência. Linda, lembra? Espere até amanhã à tarde para dar isso a eles. Assim, tenho tempo de chegar a Dallas e me instalar um pouco antes que o caos comece. Lembro perfeitamente, minha querida. Amanhã, às 5 da tarde, vou à casa do Isaac e vou entregar a carta. E quando me perguntarem onde você está, vou dizer exatamente o que você me disse, que não sei. Caminhamos pelos corredores do hospital como se fôssemos visitantes normais, saindo após o horário de visita. Fiona tinha sido muito esperta ao escolher esse horário. Havia movimento suficiente de pessoas para não chamarmos atenção, mas não tanto a ponto de alguém prestar atenção específica em uma mulher mais velha com uma pequena mala. No estacionamento, fomos recebidas por Sarah, irmã de Fiona. Ela era uma mulher na casa dos 40 anos, com uma expressão séria, mas gentil, que estendeu a mão profissionalmente. Sra. Stone, sou Sarah Miller, advogada. Minha irmã explicou sua situação e quero que saiba que tem todo o meu apoio. O que a senhora está fazendo requer muita coragem. Obrigada, doutora. Tem todos os papéis prontos? Aqui estão. Esta procuração dá à Sra. Johnson autoridade completa sobre seus assuntos financeiros e legais nesta cidade. Ela pode vender seus pertences, cancelar contratos, lidar com quaisquer problemas que surjam. Também preparei este documento certificando que a senhora é mentalmente competente e que está tomando essa decisão com plena consciência das consequências. Assinei todos os papéis sob a luz amarelada do estacionamento, sentindo que com cada assinatura me afastava mais da minha vida anterior e me aproximava da minha liberdade. E se meus filhos tentarem usar esses documentos para me declarar mentalmente incapacitada? Perguntei. Impossível. Sarah respondeu com confiança. Tenho testemunhas. Tenho documentação médica que prova que a senhora está em plena posse de suas faculdades. E tenho evidências de que esta é uma decisão bem pensada, não impulsiva. Além disso, a senhora é uma adulta idosa com direito absoluto de decidir onde e como viver. Linda me acompanhou até o terminal de ônibus. A viagem de táxi foi silenciosa, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Quando chegamos, comprei uma passagem no ônibus noturno que partia para Dallas às 10 da noite. É uma viagem de 12 horas, explicou o funcionário do terminal. Chega amanhã às 10 da manhã. Perfeito. Quando meus filhos receberem a carta, eu já estaria a 400 milhas de distância, começando minha nova vida. Cecília, Linda me disse, enquanto esperávamos na sala de espera. Quero que saiba que estou muito orgulhosa de você. Não conheço muitas mulheres da sua idade que tenham a coragem de começar do zero. Não estou começando do zero, Linda. Estou começando com 66 anos de experiência, com $8.000 no bolso e com a certeza de que mereço algo melhor do que migalhas de atenção. Quando meu ônibus foi anunciado, nos abraçamos como as irmãs que nos tornamos durante todos esses anos de amizade. Cuide-se bem, minha querida, e me ligue assim que chegar para eu saber que está segura e bem. Vou te ligar toda semana, linda. Você é a única família real que me resta, a única pessoa que realmente me mostrou que meu bem-estar importa. Entrei no ônibus com minha pequena mala e meu coração cheio de uma emoção que não sentia há anos. Não era exatamente felicidade, mas algo mais profundo. Era dignidade recuperada. Encontrei meu assento na janela e, enquanto o ônibus se afastava da cidade onde vivi toda a minha vida, peguei meu telefone para enviar uma última mensagem de texto aos meus filhos. Decidi durante a viagem para o terminal que precisava enviar-lhes algo, não para explicar minhas razões. Isso já estava na carta, mas para que soubessem que esse adeus era definitivo. Isaac e Benjamin, quando lerem isto,
Estarei longe. Na minha cama de hospital, encontrarão uma carta que explica tudo. Não me procurem. Esta é minha decisão final. Sejam felizes com suas vidas ocupadas e suas prioridades claras. Eu serei feliz sem vocês. Cecília. Enviei a mensagem e imediatamente desliguei meu telefone. Não queria ler suas respostas desesperadas, suas tentativas de manipulação emocional, seus por favor de última hora. Eles tiveram uma vida inteira para me mostrar que me amavam e escolheram me mostrar o contrário. O ônibus continuou pela estrada noturna, me levando quilômetro por quilômetro para longe de uma vida de sacrifícios não reconhecidos e mais perto de uma vida de novas possibilidades. Pela janela, vi as luzes de pequenas cidades passando, casas onde outras mães provavelmente estavam jantando com filhos que as valorizavam, onde outras famílias se despediam com beijos genuínos e promessas cumpridas. Às 2 da manhã, quando a maioria dos passageiros dormia, permaneci acordada, pensando em tudo o que deixei para trás e tudo o que me esperava. Não senti tristeza nem culpa. Senti algo que não experimentava há décadas: esperança. Minha prima Hope me disse ao telefone que Dallas era uma cidade bonita, cheia de parques e mercados, com clima perfeito e pessoas calorosas. Aqui você pode recomeçar, Cecília. Aqui, ninguém saberá sua história e você pode escrever uma nova. Escrever uma nova história. Gostei dessa ideia. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu seria a protagonista da minha própria história, não uma personagem secundária na vida dos meus filhos. O ônibus continuou seu caminho, me levando em direção à minha liberdade. Cheguei a Dallas às 10h da manhã de segunda-feira, exatamente como havia calculado. O sol brilhava com uma intensidade que eu não via há anos, como se até o clima estivesse celebrando minha nova vida. Minha prima Hope estava me esperando no terminal com um sorriso que imediatamente me lembrou minha mãe, tia dela, que sempre dizia que família verdadeira não era quem compartilhava seu sangue, mas quem compartilhava sua dor e sua alegria. Cecília, que alegria te ver, disse ela, me abraçando com um calor que meus próprios filhos não me davam há anos. Você parece cansada da viagem, mas há algo diferente em seus olhos, como se tivesse deixado um fardo muito pesado em algum lugar ao longo do caminho. É isso mesmo, prima. Deixei 40 anos de fardo em um hospital a 400 milhas daqui. Durante o trajeto para a casa dela, Hope me contou sobre a vida em Dallas, sobre os mercados onde eu podia comprar vegetais frescos por centavos, sobre os parques onde mulheres da nossa idade se reuniam todas as manhãs para se exercitar e socializar, sobre aulas de dança para idosos, sobre oportunidades de emprego de meio período para pessoas experientes. Aqui, ninguém vai te julgar por recomeçar aos 66 anos. Cecília, esta cidade está cheia de histórias de renascimento. A casa dela era exatamente como ela havia descrito: grande, cheia de luz, com um quintal onde rosas, jasmins e um limoeiro enchiam o ar de fragrância. Meu quarto tinha uma janela com vista para o jardim e uma cama com lençóis brancos que cheiravam a lavanda. Esta será sua casa pelo tempo que precisar, prima, e se decidir ficar para sempre, será uma honra para mim. Naquela primeira tarde, enquanto Hope preparava uma refeição caseira que me lembrava minha infância, recebi a ligação que estava esperando. Era Linda. Cecília, acabei de entregar a carta. Foi exatamente como você imaginou. Me conte tudo, Linda. Preciso saber como eles reagiram. Cheguei à casa de Isaac às 5 horas da tarde, como combinamos. Eles estavam tendo um jantar tranquilo em família. Quando lhes disse que tinha uma carta sua, Mela revirou os olhos e disse: provavelmente é mais uma das dramatizações dela porque não a visitamos em 2 dias. Eu ri amargamente. Até minhas cartas eles consideravam dramatizações. Mas quando Isaac começou a ler, o rosto dele mudou completamente. Cecília! Ele ficou pálido como um lençol.
Começou a ler em voz alta, e todos ficaram em completo silêncio. Quando terminou, Diana gritou: Isso não pode ser real! Mães não abandonam seus filhos! E Benjamin começou a discar seu telefone desesperadamente. E o que você disse quando perguntaram onde eu estava? Exatamente o que você me pediu. Eu disse que não sabia, que você só tinha me pedido para entregar a carta e não tinha me dito para onde ia. Isaac ficou furioso e gritou que era impossível eu não saber nada, que éramos muito amigas, mas mantive-me firme. Como eles pareciam quando você saiu? Devastados, Cecília. Mas não era tristeza que eu via no rosto deles, era pânico, o pânico de perceber que tinham perdido algo para sempre e que a culpa era deles mesmos. Naquela noite, deitada na minha nova cama na minha nova cidade, com o cheiro de jasmim entrando pela janela, recebi dezenas de chamadas perdidas e mensagens de texto dos meus filhos. Não atendi nenhuma, mas li todas. Mãe, por favor, nos ligue, podemos conversar sobre isso. Isaac. Cecília, isso é ridículo. Mães não podem simplesmente desaparecer. Mela. Mãe, entendo que esteja chateada, mas isso é extremo. Volte e vamos consertar tudo. Benjamin. Sogra, acho que você está exagerando. Nós te amamos. Só temos vidas ocupadas. Diana. As mensagens continuaram por dias, tornando-se progressivamente mais desesperadas, mais suplicantes, mais conscientes da magnitude do que tinham perdido. Mãe, fui ao hospital e encontrei sua cama vazia. O médico disse que você saiu sem ter alta. Isso é perigoso para sua saúde, Isaac. Por favor, mãe, pelo menos nos avise que está bem. Estamos muito preocupados. Benjamin, Cecília, estivemos pensando, e você tem razão sobre muitas coisas. Podemos mudar. Volte, por favor. Mela. Mas era tarde demais para mudanças. Era tarde demais para arrependimentos. Eles tiveram 40 anos para mudar, 40 anos para me valorizar, 40 anos para me mostrar que minha vida importava. Eu não ia lhes dar uma segunda chance. 3 semanas após minha chegada a Dallas, eu já havia estabelecido uma rotina que me enchia de uma paz que eu não conhecia há décadas. Acordava cedo para caminhar no parque com um grupo de mulheres da minha idade que me acolheram como se eu fosse uma amiga de longa data. Encontrei um emprego de meio período em uma boutique no centro, atendendo senhoras que apreciavam minha experiência e bom gosto. Às tardes, fazia aulas de pintura no Centro Cultural, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo porque estava ocupada demais me sacrificando pelos meus filhos. Você parece 10 anos mais jovem, Cecília, Hope me disse uma tarde enquanto pintávamos juntas no jardim. É incrível o que a liberdade pode fazer por uma mulher. Ela estava certa. Eu me sentia renascida, como se os 66 anos de sacrifício tivessem sido apenas uma preparação para esta nova vida, onde eu podia finalmente ser eu mesma. Um mês depois, conheci o Sr. Harrison na aula de dança. Ele era um viúvo de 70 anos, aposentado, com olhos gentis e um riso fácil. Não havia nada romântico entre nós, mas era bom ter a companhia de um homem que me tratava com respeito e admiração, que valorizava minha conversa e minha presença. Cecília, ele me disse uma tarde depois de dançar. Não sei o que a trouxe a Dallas, mas espero que tenha sido algo bom, porque sua chegada definitivamente foi algo bom para todos nós. As mensagens dos meus filhos tinham diminuído gradualmente de desesperadas para suplicantes, de suplicantes para irritadas, de irritadas para resignadas. A última mensagem que recebi há uma semana: Mãe, se é isso que você realmente quer, nós respeitamos. Só queremos saber que você está bem e feliz. Percebemos muitas coisas desde que você foi embora, e você tem razão sobre tudo o que disse. Esperamos que algum dia possa nos perdoar. Isaac, perdoá-los. Talvez algum dia eu pudesse perdoá-los, mas nunca poderia esquecer. E definitivamente nunca voltaria a ser a mãe que implorava por migalhas de atenção.
6 meses após minha chegada a Dallas, enquanto tomava café no jardim em uma manhã ensolarada, refleti sobre tudo o que ganhei ao perder meus filhos. Ganhei dignidade, autorrespeito, amizades genuínas, novas experiências e a possibilidade de viver meus últimos anos como eu queria vivê-los, não como os outros esperavam que eu os vivesse. Meu telefone tocou. Era Linda, com sua ligação semanal. Como você está, querida? Sua voz soa cada vez mais feliz. Estou melhor do que nunca, Linda. Ontem me matriculei em um curso de literatura na universidade. Imagine, aos 66 anos, vou estudar algo que sempre amei, mas nunca pude fazer porque estava ocupada demais criando filhos que não me valorizavam. Fico tão feliz em te ouvir assim, Cecília. E eles, teve alguma notícia? Vejo-os ocasionalmente postando fotos nas redes sociais. Eles continuam com suas vidas ocupadas, suas festas importantes, seus compromissos urgentes. A diferença é que agora não preciso fingir que me importo. Naquela noite, enquanto escrevia no diário que comecei a manter, refleti sobre a decisão mais corajosa da minha vida. Não tinha sido fácil. Houve momentos de solidão, momentos em que senti falta da ilusão de ter uma família que me amava. Mas esses momentos estavam se tornando menos frequentes, substituídos pela profunda satisfação de finalmente viver para mim mesma. Querido diário, escrevi: hoje completei 67 anos. É o primeiro aniversário que celebro sem esperar que meus filhos liguem, sem me sentir decepcionada pela indiferença deles. Hope organizou uma pequena festa para mim com nossos amigos do parque. E pela primeira vez em décadas, me senti genuinamente amada e valorizada. Esta é a vida que mereço. Esta é a vida que eu deveria ter sempre tido. Fechei o diário e olhei pela janela para o jardim iluminado pela lua. Amanhã seria mais um dia da minha nova vida, mais um dia de liberdade, mais um dia simplesmente sendo Cecília. Não a mãe abandonada, não a mulher sacrificada, mas uma mulher completa vivendo em seus próprios termos. E pela primeira vez em 40 anos, isso era mais do que suficiente. Se você gostou da minha história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa escrever mais histórias como esta. Muito obrigada antecipadamente. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Eu realmente adoraria ouvir seus pensamentos, então deixe-os nos comentários. Estou sempre curiosa para saber o que vocês pensam. Ah, e me digam onde ouviram essa história. Se quiserem ouvir mais histórias de vida como esta, curtam o vídeo e inscrevam-se no meu canal. Tem muito mais esperando por vocês. Grandes abraços e até a próxima!